Olá, meus caros! Em ritmo do Dia dos Professores, a gente faz esse programa comemorativo, né? Aqueles que no futebol nós chamamos de professor, mas na verdade são treinadores. Então, fique aí com a chamada do nosso programa. Que desagradável, hein? Que beleza! Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil! E como já é costume aqui conosco, vamos primeiro aos destaques da semana, né? Nosso querido amigo Amaro voltou a gravar conosco, ele que tem uma rotina de trabalho muito estressante, né? Muito estressante mesmo. É sempre um acontecimento quando ele pode gravar. Amaro, meu querido, quais que são os seus destaques dessa semana aí de futebol? Olá, amigos ouvintes. Olá, caros colegas. E o Mbappé aí, aparentemente, repito, fingiu uma lesão ou foi algo dito pela amiga. Ele escolheu não ser convocado para jogar esses dois jogos pela França. Saiu que ele sentiu uma lesão e não dava para jogar. Não foi. Mas um dia depois da convocação, teve o jogo do Real Madrid e ele jogou normalmente, né? E o meu destaque da semana é esse, levando meu amigo João Vitor, levando pro lado do Neymar. Já pensou? Se o Neymar faz de tudo pela seleção brasileira, joga machucado. Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, não começa não, bicho. Por favor, eu tô te pedindo aqui na moralzinha mesmo. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Quer ser o dono da seleção francesa, foi o dono do PSG, e eu não sei o que é que ele pode fazer nesse poderoso Real Madrid, porque aparentemente ele sempre quer ser o centro das atenções e fazer sempre o que ele quer. Bom, é isso, Amaro, e realmente o que saiu na imprensa internacional foi que o atleta Kylian Mbappé não estava muito afim de jogar essas partidas das eliminatórias, né, Copa do Mundo, e ele disse que só queria ser convocado para jogos grandes e jogos importantes. O que seria jogo grande e o que seria jogo importante para ele, né? Mas assim, eu vou dar um voto de confiança. Esqueci de falar que ele foi para uma festa, né, que não tem nenhum problema. Estava no dia de folga dele, atleta também é gente, tem que aproveitar a vida. Mas, para quem disse que estava machucado e tentando se recuperar, vai ficar andando em festa assim, igual o Neymar já fez várias vezes, e eu também acho meio errado. Meio errado não, o todo errado. É complicado isso. Mas aí é aquela história, né? Se o cara entrar dentro de campo, fizer gol e decidir, ninguém liga. Agora, se a fase não for boa, é que nem a história do Gabigol, né? O cara tava bebendo na folga dele. O que é que virou notícia? A camisa do Corinthians, não o fato dele estar bebendo, né? Enfim. É isso, Amaro. Vamos agora aqui pro querido João Vitor. João Vitor, meu caro, os seus destaques aí dessa semana. Olá, meus amigos. Salve, salve. Muito boa tarde a todos. Nossos ouvintes também, mais uma vez, agradecendo a audiência de vocês. Primeiramente, eu queria falar sobre essa situação do Mbappé, ou como diz meu amigo amado, do Mbappé. O que eu vi foi que essas informações foram desmentidas. Essa primeira de que ele pediu para jogar só jogos importantes. E a segunda da festa, ele estava de folga e foi liberado, né? E é engraçado que a forma de chute ele aprende com o Neymar, né? Então deve ter aprendido também a ser desse jeito, né? Ou só aprende o que é bom, né? Brincadeiras à parte, que nessa briga de egos entre Neymar e Mbappé eu ainda fico do lado do Mbappé, e não é hate no Neymar, já dei minhas... Não considero o Mbappé um grande gênio, assim, mas é um craque, um cracaço, e que já demonstrou ser um cara bem ambicioso. E a ambição é algo que é marcado na grande maioria dos grandes atletas. Ele tem o Cristiano Ronaldo como a sua grande referência, a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem o Cristiano Ronaldo mais como boa praça, mas ele sempre foi rotulado como arrogante, prepotente, egocêntrico. Eu estou vendo o Mbappé receber essa chuva de críticas também nesse sentido, porque, teoricamente, o Mbappé não se curva a certas coisas. E aí, citando outros esportes, a gente pode falar do Michael Jordan, que sempre foi um cara bastante de personalidade bastante forte, por exemplo, e tantos outros. Quando você está numa posição de liderança, quando você está na posição de ser realmente, de receber as grandes responsabilidades, você também tem o direito de se posicionar fortemente.
Quanto ao meu destaque da semana, eu vou fazer um destaque aqui sobre algumas pessoas não consideram o esporte, mas está na mídia, está no momento, e é uma coisa que eu gosto muito. O fisiculturismo. E aí, ontem nós tivemos as finais do Olímpia, avisando para as pessoas que o Mister Olímpia é o vencedor da Open, não é o Siban. O Siban é o grande, realmente, o fenômeno da Classic, vai ficar marcado para sempre. Mas eu queria pedir para as pessoas, porque a gente, brasileiro, a gente tem mania de fazer, da mesma forma que a gente faz com o futebol, a gente faz em todos os outros esportes ou competições, a gente quer palpitar, a gente falando que a preparação foi errada, que é isso, que é aquilo, então esculachando o Ramon Dino aí. Ramon teve seus erros, quem assessora ele também, é outra questão de ego também, porque eu nunca vi alguém ser tão amaciado como o Ramon foi, a não ser o próprio Neymar. Ele acabou ficando com top 4, todo mundo na expectativa dele ser o número 1 esse ano. Mas quem conhece, quem acompanha, né, sabe que o fisiculturismo não é uma fórmula mágica, não, meu amigo. Você tem um atual campeão há 5 anos, com a maturidade muscular maior, apesar da idade deles não ser tão diferente assim. Um cara que foi projetado para aquilo que é um fenômeno, as pessoas acham que vai chegar um lá, por mais que seja também outro fenômeno, e vai ganhar. Então, sugiro às pessoas acompanharem mais de perto, para evitar falarem bobagem, até para poder diminuir esse preconceito que existe, né? Pessoas acham que são pessoas loucas, bombadas, não sei o quê, que estão se matando e tal. Lógico que tem os que exageram. E, infelizmente, os casos desse ano de relatos de morte de fisiculturistas e ex-fisiculturistas foram grandes. Mas, como todo e qualquer esporte, a gente, infelizmente, teve o Juan Esquerdo que faleceu dentro de campo no jogo contra o São Paulo. E assim vai. Então, é um destaque que eu vou fazer, já que a gente está na data FIFA, né? Nós não temos os bons campeonatos aqui. E a seleção brasileira, só dar um breve aqui asterisco. A vitória da seleção brasileira com 2 gols botafoguenses. Eu até fiz um vídeo no nosso Instagram falando que não entendia a colocação do Endrick no banco, não é? E até falei, né? Nós acreditamos, confiamos na capacidade do Igor Jesus. Só não achamos coerente o Endrick, jogador do Real Madrid, não estar pronto para assumir a responsabilidade na seleção, né? Uma contradição forte do Dorival Júnior. Pode ser questão de característica física, mas ele simplesmente deu como justificativo o momento do Igor Jesus em relação ao momento do Endrick. Com todo respeito ao Botafogo, mas se o cara entra, faz gol em Champions League, tá num momento pior do que o cara que tá no Campeonato Brasileiro, por mais que seja nessa grande fase, não é querendo ser baba-ovo de gringo não, mas eu não consigo ver a lógica nesse comentário. Mas o importante é que deu tudo certo, o Brasil ganhou o jogo aí, lógico que foi um sofrimento de novo, mas são 3 pontos. Então, por hora, esses são os meus destaques. Perfeito, João Vitor, e que bom que alguém lembrou, né, da vitória do Brasil com os 2 gols dos atletas do Botafogo. Seria tão bom se a gente tivesse um botafoguense aqui no programa, né, mas infelizmente a gente não tem. Isso aí pra mim não é nenhum destaque, só tá voltando ao normal. Então, é tarde mesmo, só demorou um pouco pra voltar ao normal. Normal. O último jogador que jogava no Botafogo, que jogou com a minha seleção, foi o Bebeto em 98. Se isso aí for normal, meu amigo, tem quase 30 anos disso aí, tu tá falando que isso é normal. Homem, pelo amor de Deus, fala um comentário pertinente. Não Mas que jogador Jesus. brasileiro não era. Antes disso foi o Garrincha, foi o Didi e o Jairzinho. Moço, que normal é esse? É de geração em geração. Pelo amor de Jesus Cristo. Pô, deu 3 gols pra seleção brasileira, né? 2 gols no eliminatório que vai engrandecer os olhos, não. É o Cometa Botafogo, João Vitor? Se você não olhar, ele já passou. É o Cometa Glorioso, aí é maldade. Paulo, meu querido, seus destaques da semana. Então, boa tarde, caros colegas, caros ouvintes. São apenas 2 destaques. Começar primeiro pelo que mais me chamou a atenção, onde eu fui surpreendido ontem com um belíssimo jogo da Série B, Santos e Mirassol. Até comentei aqui nos bastidores, onde o Santos reassumiu a liderança com o Fábio Carille. Primeiro tempo muito bem jogado do Santos. Juliano, Guilherme pela ponta esquerda, o Pitu Croix ali no meio campo, o Carille tirou o Otero e botou o William Bigode, nosso William Faraó, piramideiro aí, jogando muito bem, e o Luan Pérez na zaga, então deu uma certa segurança para a defesa, até porque o goleiro titular é um goleiro novo da base que ainda está se firmando. Mas foi um belíssimo jogo, 3-2, com o Santos jogando bem
Depois o Mirassol assumiu as ações da partida e tem um belo time também, jogadores conhecidos aí, Gabriel, meia, que foi do Flamengo, veio do Vitória, De La Torre, jogou no Inter, tem o Luiz Otávio, o pessoal aqui do Maranhão conhece, jogou no Sampaio, jogou no Ceará, o zagueiro, Zeca, o lateral, Pico, que aí já rodou todos os times da Série A, Série B, e Companhia Limitada. Então, um time muito bom e que joga com posse de bola, e o grande Alex Muralha, né, que deixou saudades aí aos flamenguistas. Mas foi um bom jogo, o Mirassol empatou em seguida, o Santos aumentou a vantagem, 2-1, o Mirassol empatou novamente no segundo tempo, e aí no fim do jogo, o Luan Pérez fez 3-2 e deu números finais à partida, mas sem antes o Santos não sofreu um pouco, porque o Pituca foi expulso porque no desentendimento dentro da área. Ele recebeu vermelho direto pelo juiz, e como sempre a arbitragem brasileira faz uma pataquada. O VAR chamou o árbitro para ele rever o lance, o árbitro retirou o vermelho, o Pituca já estava no vestiário, ele voltou, só para se anular do vermelho, só que esse vermelho foi trocado por um segundo amarelo, ele continuou expulso. Só acontece aqui. Então, não fazia sentido nenhum o VAR chamar um cara que já estaria expulso de qualquer jeito. Mas, enfim, foi um jogo bem bacana e divertido de se assistir no sábado à noite. E o segundo destaque é pela vitória da seleção. Querendo ou não, eu vou começar a ver um pouco essa questão da seleção como copo meio cheio, em vez de ver só vazio. Querendo ou não, teve uma certa evolução pelo Dorival tentar modificar o sistema. E eu acredito que foi muito influenciado o desempenho pelo aquele primeiro gol que a gente tomou. Tomou um gol, já desestabilizou tudo, o emocional já está baixo, então isso prejudica, querendo ou não, o desempenho. E vale a pena chamar a atenção que é mais uma vez um gol por bola aérea. O Brasil tem tomado gols sequenciais de bola aérea. Pegou o gol da Venezuela, pegou o gol da Colômbia, pegou o gol do Uruguai, e não é uma defesa baixa. Gabriel Magalhães e Marquinhos, e às vezes até o Bremer, jogam ali na zaga, são altos, e tá tomando gol de bola aérea, é falha de marcação ou desatenção ali na defesa. Mas a gente vai discutir um pouco mais aí ao longo do programa sobre a nossa seleção, que se livrou de mais um empate e uma derrota graças aos nossas estrelas botafoguenses. E porque o Chile é muito ruim também, né? Tá em crise, já diria o Galvão, chama o Chile. Então esses são os meus destaques de hoje. Eu acho que a gente toma gol de cabeça ali só da presença do Marquinhos já, Alisson. Acho que já deu, já. Sabe? Meu Deus. Eu não aguento mais ver jogo da seleção com o Marquinhos na zaga. Eu não aguento mais. Muito obrigado, Paulo, pelos seus destaques da semana. E João Vitor, é isso. Pra mim, não dá. Eu não aguento mais ver esse Marquinhos ali na seleção brasileira. Já deu, pô. Já deu. O Lúcio piorado já deu. A gente pode trazer novos nomes, né? E pra gente fechar aqui essa etapa, os meus destaques da semana são dois, bem rapidinhos, né? O primeiro destaque é um caso de racismo, de certa forma, bem educativo. Como assim? Racismo educativo? Isso não existe? Existe. Teve uma partida amistosa, né, entre youtubers espanhóis e franceses ontem, no dia anterior a essa gravação, no dia 12 de outubro de 2024, e a partida foi interrompida porque torcedores espanhóis estavam proferindo insultos racistas a alguns jogadores franceses. E quem mais se sentiu ofendido foi um youtuber espanhol conhecido como Coco. Ele saiu de campo chorando com os insultos racistas que os torcedores espanhóis estavam fazendo em campo, né, aos atletas franceses. Esse mesmo youtuber, ele estava zoando o Vinícius Júnior, dizendo que a causa dele era apenas para justificar o fato dele ser um provocador dentro de campo, né? O cara não aguentou nem um minuto aquilo que o Vinícius Júnior aguenta há muito tempo, desde que ele chegou na Europa. De certa forma, a gente fica aliviado em ver que o tempo está dando razão ao Vinícius Júnior na luta dele. E o último caso, né, que foi destaque para mim nessa semana, é essa situação do atleta Lucas Paquetá, porque agora não foi mais pedida, né, a suspensão, né, dele. Foi pedido o banimento dele do futebol, e como ele está suspenso da seleção brasileira, foi convocado o atleta Matheus Pereira no lugar dele. Mas é de se impressionar. O que a gente tem de informação, ele vai tomar uma posição muito severa, né, que é o que se espera acontecer. E nesse balaio de gato todo, se você não conhece a expressão, nessa confusão toda, também foi puxado o nome do atleta Luiz Henrique, como se ele tivesse sido
né, um dos responsáveis por favorecer terceiros em um esquema de apostas. Mas vejam bem o que a gente está querendo dizer. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Mas que situação boba que o Paquetá acabou se metendo, né? Parece que é uma estratégia agora dele tomar cartão amarelo sempre no começo do jogo para provar que ele é um jogador imprudente e não um apostador. Meninos, alguns de vocês querem comentar alguma coisa sobre isso antes da gente partir para o nosso bloco principal de hoje ou não? Rapidinho, só fazer um comentário assim popular. Tem que ser muito burro, tem que ser muito idiota para fazer um negócio desse. Jogar uma carreira fora, o cara que é um pai de família, tem 2 filhos, né, o Paquetá? 2 filhos, e se envolve dessa maneira aí. Isso mostra muito o caráter da pessoa, cara. O caráter. Não é por dinheiro, que o dinheiro o cara tem. É falta de caráter. Simples assim. E achou que era intocável, agora tá aí o resultado. E aqui eu gostaria de deixar claro o quanto o Paquetá é um idiota. Só isso mesmo. Chegamos ao fim dos nossos destaques da semana. É isso, agora a gente parte para o nosso bloco principal. Falar sobre os professores do futebol brasileiro e do futebol mundial, né? Vamos a isso, escuta aí a chamada de hoje. Você não vale nada. Você vale muito. Eu valho muito sempre. Que Nunca você vale? provaram nada contra Que mim. você vale? E não vão provar. Você Você é teve uma CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você teve Você é uma CPI? safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Rapaz, é isso, né? Pra quem já jogou futebol em algum momento da vida, em determinado momento era muito comum a criança se referir àquele que tá ali treinando, né, como professor, e não como treinador, coisa do tipo, né? Que normalmente é um professor de educação física, ou então é algum entusiasta que tem aquele ar professoral para ensinar, né? E aqui no Brasil em específico, leva-se adiante essa figura do professor, né? E mesmo o atleta adulto, ele continua chamando o treinador de professor. Então, em comemoração ao Dia dos Professores, que é um pouquinho depois que a gente soltar aqui esse episódio de hoje, a gente vai falar sobre os treinadores de futebol, os professores do futebol brasileiro. Então a gente vai começar a nossa discussão de hoje com uma pergunta muito simples. O que faz um professor ideal? Ou seja, o que faz um treinador de futebol ideal? Que características esse sujeito tem que ter e que características os treinadores que lhes agrada têm para lhes agradar? Amaro, querido, você é o primeiro, pode ir. Vamos lá. A primeira característica, e que eu acho a mais importante, é administrar bem o grupo. Porque quem está assistindo, nós, né, que só assistimos a partida de futebol, nós vemos ali 11 jogadores, vemos do banco de reserva, vemos só o jogo. Mas não é só isso. Ali é só a ponta do iceberg. Existem diversos treinos durante a semana, durante o ano. Existem, além dos jogadores, comissão técnica, pessoas que trabalham no clube, com grandes problemas, né? Pessoais, profissionais, de tudo. E querendo ou não, grande parte disso passa pelo técnico, principalmente a questão dos jogadores e da comissão técnica. Então, tirando a parte tática, colocando um pouco de lado, a parte de dentro do campo, o que eu considero muito importante para um técnico de futebol é o controle do grupo, é saber lidar com todos esses tipos de pessoas. E é até interessante nós discutirmos isso nesse momento, porque acabou de sair uma polêmica aí do Bielsa, né? Dos jogadores simplesmente destruindo a reputação que ele tinha, pelo menos para mim. Eu não conhecia esse lado dele, se realmente for verdade. Os jogadores destruindo essa reputação dele. E nós sempre dissemos muito que o Bielsa era um técnico bom, mas que nunca ganhou grandes títulos. Não havia na minha cabeça aqui algum título grandioso que ele ganhou. Talvez vocês me ajudem aí depois. Mas talvez esse seja um dos motivos. Porque ele é um técnico extremamente ofensivo, com um jogo bonito de se assistir, e nunca ganhou grandes títulos. Talvez não seja o que fale mais é o que é dentro do campo. Talvez seja o fora do campo. Ele não saber lidar com jogadores, não saber tratar bem todos os jogadores. E ao meu modo de ver, indo para dentro do campo, o que eu considero um técnico de excelência é um técnico que joga para o ataque, que propõe o jogo.
E não precisa não só propor o jogo, mas quando tem a bola, não segura muito o jogo, busca o gol. Porque não é só propor, ter mais posse de bola e não buscar o gol. Como tem times também que baixam as linhas, esperam recuperar a bola, mas quando tem a bola, sempre busca o gol o mais rápido possível. Então, para mim, a principal característica fora do campo, como eu já repeti, é dominar o grupo, tratar bem todas as pessoas e dentro do campo ser ofensivo, buscar o gol. Perfeito, Amaro. E só para lembrar, no futebol profissional, o último título relevante do querido Marcelo Bielsa foi um campeonato argentino 90-91. Porque, ó, se você for parar para pensar, esses torneios assim, clausura, apertura que tem no futebol sul-americano, isso não tem em outra parte do planeta Terra, né? Isso é coisa só da gente. Então, ele tem um campeonato argentino, campeão argentino, 90 e 91. E aí depois ele tem um clausura aqui, um clausura acolá. Recentemente saiu aquela matéria lá dele ter sido o treinador que fez o Leeds United subir para a Série A, né? Futebol inglês, para a Premier League. Foi campeão da Championship. Eu pensei que ele tivesse ganhado mais coisa na Inglaterra, mas ele ganhou só a Championship. E só para lembrar, ele foi o treinador da Argentina campeã olímpica em 2004. O maior título dele para mim foi esse, depois mais nada. Exato, e pense só, esse título dele de 2004 é um título sub-23, não é nem considerado futebol profissional. O maior título do Bielsa é ter o Guardiola como fã dele, rapaz. Exatamente, esse é o outro grande título dele. Bom, João Vitor, querido, e para você, continuando aqui na pegada da pergunta, né? O que é que faz um bom treinador de futebol? Eu vou pegar, deixa que vocês estavam falando do Bielsa aí, o apelido do cara é Louco Bielsa. Não é porque ele seja um grande inovador do futebol, embora ele seja, mas é porque ele é louco mesmo, tem uma personalidade louca. Ele é um Sampaoli um pouquinho mais velho. Exatamente assim, entendeu? É um cara temperamental. E eu acho que é isso que estraga esses caras, né? Porque eles têm um temperamento muito difícil. O próprio Bielsa, como eu vi lá na reportagem, tinha dia que não dava nem bom dia para ninguém. A mesma coisa acontecia no Sampaoli, no Brasil, que é um técnico que ganhou uma mídia absurda e tal. E o grande técnico de futebol, para mim, ele tinha que ser um Johan Cruyff, um Pep Guardiola, porque são técnicos que também desenvolvem seus jogadores, que fazem eles crescer, eles terem uma concepção do que é o futebol, né? E, acima de tudo, valorizando a bola no pé. Por mais que o futebol seja um esporte cada dia mais físico, eles conseguem, no caso do Guardiola, conseguem manter o jogo bem jogado e moderno. Para mim, técnico bom é aquele que estuda, como tudo na vida. Técnico bom é aquele que estuda. Quando você estuda, você entende várias coisas ao mesmo tempo. E essa talvez seja a grande explicação do fracasso do futebol brasileiro em relação a técnicos. Eles não estudam. Eles acham que futebol se resume só ao que eles viveram. A grande maioria são ex-jogadores. Dou um grande exemplo aí do professor Luxemburgo. Fala em professor, já dá para lembrar do professor, que é um cara que ficou ultrapassado e não se curvou à ideia de que ele tinha que se atualizar. E aí foi colecionando fracasso. E teve um final de carreira que não vai apagar em nada o que ele viveu, mas poderia estar até hoje sendo um Ancelotti daqui do Brasil. Com conhecimento, com a capacidade, com o quanto ele inovou no futebol aqui no Brasil para a época, ele poderia ter mantido isso. Mas chegou num determinado momento que ele achou que ele era pica, sabe? Que ele era foda, que ele era o cara que inventou a roda e que o futebol não mudou, e que o campo aumentou 16 metros. Né? E aí ficou com esse atraso, que eu acho que esse é o problema. Então, quando você estuda, você consegue entender as relações humanas, só que você não precisa ser um Tite também, metido a pastor. Quando você estuda, você sabe que o futebol vai se modificando e você reconhece que hoje futebol não existe mais uma formação de um time só. Eu jogo desse jeito aqui, nós temos que ganhar com esse time aqui. Quando você vai enfrentar adversários diferentes que treinam taticamente várias variações, e isso vai limitando o futebol brasileiro. Então, quando você estuda, se atualiza, quando você realmente entende que o futebol é muito mais do que 11 jogadores em campo, como bem disse o Amaro, você sabe que o futebol tem uma questão física por trás, uma questão clínica por trás, uma questão psicológica por trás. Não adianta você achar que, mas há 50 anos não era assim.
50 anos foi há 50 anos. É completamente diferente do que é hoje. Não adianta. Então, o futebol mudou como a sociedade mudou, como as nossas relações mudaram, e tudo isso influencia. Então, hoje a gente tem que ver isso. A questão financeira também, o futebol hoje, nossa senhora, o jogador nem precisa sair do Brasil mais para construir um grande legado financeiro, embora a comparação ainda não tenha como comparar a Europa com hoje a Arábia Saudita, alguns anos atrás a China. Então, o futebol mudou completamente. Futebol é negócio também. O técnico tem que entender isso e tem que administrar muito bem isso. Então, para mim, o segredo é estudar. Para mim, o segredo é estar todos os dias respirando futebol, como o Guardiola faz. Não adianta dizer que eu sou babão do Guardiola. E se disser, eu vou confirmar porque eu sou mesmo. O Guardiola tem essa concepção de futebol 24 horas por dia. Não só ele, mas eu estou citando um exemplo mais famoso. E os títulos falam por si. A história fala por si. Né? Nas férias, o Guardiola esteve assistindo jogos da NBA e o Guardiola deu dicas pro Udoka, que é o técnico do Boston Celtics. Deu dicas de basquete, sabe? Uma mente assim, aguçada demais para percepção. É um dom, mas é um dom trabalhado. Ou seja, o cara não consegue desvincular essa ideia de ser liderança, de trabalhar taticamente e tudo. E a gente acha que o futebol dele é só o tic-tac, mas como é que chegou nesse tic-tac? Como é que ele faz esse tic-tac funcionar? Porque a gente pega times aí que hoje todo mundo quer fazer saída de jogo ali sem o goleiro dar chutão, todo mundo quer dar uma de Diniz, mas não tem o aproveitamento, né? E aí ele faz isso com jogadores brilhantes, mas também faz com zagueiros como o Stones, que eram a cintura dura. O Stones hoje é um jogador que consegue ter uma percepção de jogo. Aquele jovem Gvardiol também, que virou lateral na mão dele, o Akanji, que também virou um lateral na mão dele. Jogadores que não tinham mídia nenhuma, que ninguém ficava falando, nossa, que jogador espetacular, hein? Não, eles se viraram muito do que viraram nas mãos de um bom técnico, de um técnico diferente. Porque tem uma concepção de futebol e entende todo o grupo que ele tem nas mãos, ajuda na montagem, é claro. É lógico que você tem que guardar as devidas proporções. Se você pegar um técnico de futebol, por exemplo, da Série B do Campeonato Brasileiro, não vai ter à disposição os recursos que o Guardiola tem. Mas se ele tiver o entendimento do que ele precisa, é muito mais fácil ele obter bons resultados, fazer um bom futebol. Então, o técnico ideal para mim é isso, né? Tem também a questão de ser disciplinador, esse negócio de passar a mão na cabeça de jogador. É difícil ser Neymar. Não sei o que. Isso não existe. Tem que ter a disciplina. O futebol é uma coisa que reflete diretamente na sociedade e vice-versa. A sociedade reflete também diretamente no futebol. Então, nós temos jogadores hoje enfrentando problemas como depressão, problemas familiares. O Luiz Henrique se envolve com rapariga e começa a jogar mal no Botafogo. Entende? Então, técnico bom precisa entender que o futebol não é mais só o que está ali dentro do campo. Talvez nunca tenha sido, mas hoje, cada vez mais, é necessário entender o contexto, o contorno. E, obviamente, estudar o futebol jogado, né? Continua sendo, eu acho que sempre vai ser o principal. Então, eu acho que é isso. Estudar, ser um cara estudioso, atualizado, um cara que nunca senta na sua própria arrogância. É isso, João Vitor. E para você, Paulo? Bom, vai na linha aí do que os colegas já falaram, que o principal, que sempre foi muito valorizado no Brasil, desde a década de 90, 2000, é a gestão de grupo, né? A gestão da equipe, dos atletas, até porque os grandes treinadores que a gente teve aqui tinham essa característica, porque se a gente for fazer uma análise assim rápida do perfil dos nossos atletas, são atletas que saem muito cedo de casa, ficam com carência de família, de pai, principalmente, então quando eles encontram um treinador que nutre essa carência, aquele treinador paizão, eles acabam se dedicando ainda mais. Só que como o futebol evolui, tudo na vida evolui, acaba que essa não é mais a principal característica. Agora o treinador tem que ser um estudioso, como o João bem falou. Ele tem que se atualizar. O futebol não é mais o mesmo, como antigamente. Ele tem que estar sempre se atualizando taticamente, tecnicamente, nos treinamentos, para poder ser o melhor. Então, o grande treinador hoje em dia é aquele que gere bem um grupo, porque são várias pessoas, entre atletas, comissão técnica, presidência, torcida, e tecnicamente, taticamente, ele tem que estar bem atualizado, acompanhando tudo o que acontece na Europa, que o Brasil já deixou há muito tempo de ser o
polo central do futebol no mundo, muito por conta da desatualização dos nossos treinadores, que sentaram na arrogância e não querem alguns atualizar. Mas com a vinda dos portugueses, iniciada principalmente pelo Jorge Jesus, e muito treinador estrangeiro começou a vir agora para o Brasil, eles estão perdendo o mercado. E aí estão tendo que ceder espaço a eles e vão ter que se atualizar. E se a gente for pegar e destacar um treinador bom brasileiro, na minha opinião, o único treinador que reúne essas duas competências e tem resultado foi o Tite, que ficou na seleção. Só ele que é um bom gestor, apesar dele usar e abusar do titez, ele é um ótimo comunicador, que é outra grande qualidade que um treinador tem que ter. Ele tem que ser claro e direto e honesto nas decisões que ele toma. Então, além do Tite, acredito que os que surgem, que possam ocupar esse espaço brasileiro mesmo de qualidade, Rogério Ceni e Felipe Luiz com o tempo. Mas fora isso, eu não vejo nenhum treinador brasileiro com destaque reunindo essas capacidades, essas características. E aí a gente vai ter que ver vários treinadores portugueses ou sul-americanos ganhando essa liderança nas equipes. E vale uma crítica maior ainda ao futebol brasileiro. Porque, querendo ou não, Jesus e Abel Ferreira não são treinadores de prateleira nível A mundial. Eles são treinadores que vêm da periferia do futebol, lá de Portugal, a nível europeu. Eles não são treinadores que pegam time na Premier League, na Espanha, na Alemanha. Jorge Jesus, por exemplo, veio para o Flamengo, fez um ótimo trabalho, voltou para o Benfica, não fez nada. E foi voltar para outra periferia do futebol, que é na Arábia, e lá ele deita e rola. Mas não teve proposta e nem chegou a pegar nenhum time a nível A do mundo. Abel Ferreira a mesma coisa. Então o futebol brasileiro está muito atrasado a nível de CBF, a nível de treinador. Então a gente ainda tem que evoluir muito. E esse Mundial que vai ter ano que vem vai escancarar ainda mais esse abismo que a gente está, porque não existe uma organização muito por conta da CBF. Ela que deveria cobrar essa qualificação dos treinadores. Mas ela não faz nada, tá preocupada só em desviar dinheiro. O presidente não se sabe se ele ainda é o presidente. Então o que esperar de uma confederação como essa? Mas é basicamente isso. Para finalizar, um ótimo treinador tem que ser um ótimo gestor, um ótimo comunicador e ótimo taticamente, tecnicamente, até porque eles ganham milhões para fazer essa função, não é mesmo? Já fez vários cursos aí com o Jair Ventura. Esse CBF Academy, quem vai dar aula? Luxemburgo, pelo amor de Deus, velho. Como é que ele vai falar, Alisson? Como é que ele fala na aula? Você sabe que o campo aumentou 16 metros. Queria comentar um ponto aí que o Paulo disse. Cara, pagar caro pra ter aula do Jair Ventura, puta que pariu. Acho que os treinadores ficam assim, os alunos. Pô, rapaz, a gente tá pagando isso porque a gente quer ser treinador mesmo, né? Porque pelo conteúdo, o slide do Luxemburgo foi esse, viralizou lá. Ele, ó, o que era antes, o que era hoje, não mudou nada. Ele botou os termos dele tudinho. É loucura, pô. Esses três que fazem a sentada desequilibrante pela ponta, né? Isso aí já se fazia na década de 70, Jairzinho. Foi isso que o Zagallo fez, tem novidade. Fala, Marco. Queria comentar um ponto aí que o Paulo disse, para a gente ver o nível que está o nosso futebol brasileiro. Eu concordo com ele em tudo que ele falou, inclusive sobre o Tite. E vamos lembrar que o Tite, quando saiu da seleção brasileira, segundo informações, né, ele estava convicto que ia aparecer algum time de médio para grande escalão para querer ele. E pelo incrível que pareça, não apareceu nenhum. Eu falo fora do Brasil, viu? Na Europa e tal. E pelo incrível que pareça, não apareceu nenhum. E ele, que já tinha dito que não queria treinar times brasileiros, teve que aceitar treinar, na época, né, o time de maior destaque do Brasil, logicamente. Mas não era o que ele queria. Ele queria pegar um time grande, ou porte médio para grande da Europa, e simplesmente não apareceu. Acredito que o último técnico brasileiro aí nosso foi o Filipão, no Chelsea, né? Portugal e Chelsea, e no tempo que o Chelsea estava se destacando ainda, estava crescendo. Daí nós tiramos como estava essa situação. Só rapidão, só para fechar essa do Só Amaro. pra fechar. Ele, Pode ir. talvez, não é, além da má qualificação dos treinadores, existe também um certo
não é nem preconceito, é outra palavra. Os europeus lá, os clubes, vê a gente, a América do Sul, como inferiores. Tanto é que nem o Galhardo, que acredita que é um treinador melhor do que o Tite, não teve oportunidade nem oferta de nenhum grande time da Europa, e ele também acho que acreditava que nem o Tite quer ter uma proposta, não chegou. Bem lembrado. Marcos, meu querido, e pra você? Cara, eu vou concordar com o que eu escutei dos amigos. Eu vou falar aqui de forma breve o que eu acho que falta nos treinadores do Brasil. Falta sair da casinha, cara. Os caras que isso a gente critica muito no Tite. O cara começa um plano de jogo e não sabe admitir que não deu certo. Não inova, não muda. Tira um volante, bota volante. Tira um atacante, bota outro atacante. Não consegue inovar e não sei se é por medo de inovar e as críticas virem de formas pesadas. Isso me incomoda muito nos times, cara. Outra coisa, o time tá precisando de um placar e eu sei que isso é de treinador. Não parte de atleta. Time não é eliminatória, no mata-mata, pegou 2-0 no jogo, no primeiro jogo e tem que fazer o placar de 2-0. E não chuta de fora da área, isso é culpa de treinador, ao meu ver. Porque eu já treinei time, sei que treinador pede, entendeu? Eu, como treinador, cara, chuta de fora da área. O time brasileiro, hoje, depois do Guardiola, o Guardiola criou tendência, todo mundo sabe disso, não só lá fora, como aqui no Brasil. Muitos times tentam carregar a bola até dentro do gol. Isso me incomoda, cara. Muitas vezes me incomoda. Posse de bola e controle de bola, permanecer com a bola muito tempo, não serve para toda situação de jogo. Não serve para toda situação de jogo. E eu vejo que os treinadores daqui não conseguem enxergar isso. A grande maioria, não podemos generalizar, mas a grande maioria não enxerga isso. Tenta... mesmo que não vença a partida, prefere que no final tenha um argumento, mas eu controlei o jogo, fiquei com a posse de bola, tava ali tentando achar o gol, mas não saiu, que é o que aconteceu na eliminação do Flamengo agora contra o Peñarol. O Flamengo permaneceu com a posse de bola inútil nessas ideias do Tite aí de ter a posse de bola, mas não ofende o adversário em nada. E no mais eu concordo com todos os amigos falou sobre a falta de estudo, a arrogância, principalmente desses treinadores mais velhos no futebol brasileiro. Está vendo aí uma safra nova chegando que já procura estudar mais, procura se renovar e aceita mais as ideias mais atuais. E é isso mesmo. Fica aí minha ideia. Mas você não conhece futebol europeu. Quando você tirou a mim e o Ronaldo, a Juventus perdeu o respeito. Perfeito, meninos. E a gente chega num ponto interessante, né? Que foi levantado pelo Paulo e complementado pelo Amaro, que era o que a gente ia discutir na sequência. Bom, se a gente for parar para analisar, quem é o treinador sul-americano que está há mais tempo fora do continente sul-americano, fazendo muito sucesso na Europa, né? Que é o centro do futebol de alto desempenho no planeta Terra? Pochettino. Nada, o Simeone, pô, só joga na retranca. A gente vê o Diego Simeone, a gente vê o próprio Sampaoli teve uma passagem pelo futebol europeu, Maurício Pellegrino, o Pochettino, né? Até um certo tempo atrás o treinador foi vice-campeão da América em 2017, o Almiron estava no Sevilha. Então a gente sempre vê treinadores argentinos espalhados por outros centros do futebol. O Tata Martino, que era treinador no News Old Boys, estava durante um tempo treinando o Barcelona, né? Muito parecido com o Luxemburgo indo para o Real Madrid, dentre outras situações mais. Mas assim, agora a gente abre o microfone. Do ponto de vista de vocês, o que faz com que os nossos treinadores não obtenham sucesso? Será que é só o idioma? Ou, como os meninos já levantaram aqui na discussão, é também essa falta de atraso, falta de estudo sobre as tendências do futebol moderno? Sinceramente, o idioma com certeza deve contar, né? Aqui, a nossa idade, né, permite que todos nós vivenciemos o Luxemburgo no Real Madrid. E as entrevistas e a forma de conversar que ele tinha com os jogadores. E olha que era para falar espanhol, né? E eu não sou ninguém para falar disso, mas muitos dizem que facilita muito o idioma português para o espanhol, diferente do inglês. Mas, infelizmente também, o nível técnico, eu não tenho como eu dizer que
os treinadores brasileiros são melhores que o argentino, porque a nossa vida toda nós vemos os principais títulos, tirando seleção, né? Tirando seleção, os principais títulos. Vai comparar os principais títulos mundiais de clubes. Eu tenho total certeza que tem muitos mais argentinos do que brasileiros. Fora o futebol, a gente assistia, apesar de ser o Simeone, né? Que está no Atlético de Madrid, eu acho que já tem uns 13 anos. Já deve estar completando seus 15 anos com o futebol de retranca. Mas aquilo, querendo ou não, é o normal do futebol brasileiro. Nós, eu não sei quando, saímos de Zagallo, Tele Santana e Luxemburgo, década de 90, para o famoso titismo, que eu gosto muito do Tite, já falei aqui diversas vezes. Mas eu falo do nível de futebol, do estilo de futebol que o brasileiro saiu no estilo de futebol altamente ofensivo, o outro estilo de futebol praticamente todo defensivo. João Vitor, meu querido, e pra você, por que que o treinador brasileiro ele ficou tão atrasado assim no tempo e no espaço? Em Portugal, o treinador da seleção portuguesa não é português. Vamos lá, porque eu imagino que seja porque nós sentamos na ideia de que somos os melhores do mundo depois da Copa de 70. Eu não sei se já perceberam que nós tivemos já gerações, não é de agora, gerações que não conseguiram ser campeões mundiais. Antes era por falta de técnico também, e não por falta de talento. Hoje, o que mais preocupa são as duas coisas. As pessoas esquecem que nós passamos 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, mesmo tendo os melhores jogadores do mundo. Ninguém foi capaz de unir esses times espetaculares e fazer o time ser campeão. Penso eu que depois da Copa de 70, o futebol foi mudando também, a questão física foi ganhando força entre 80 e principalmente anos 90 e mais ainda anos 2000, e a gente sentou na ideia de que éramos a seleção canarinho, de que porque nós tínhamos Pelé, Garrincha e tal, aquelas gerações espetaculares que jogavam futebol de um jeito tão superior que, sem desmerecer quem treinou eles, talvez nem precisasse tanto de um técnico. E aí nós achamos que ganharíamos de qualquer jeito. Ganhamos 2 Copas depois dessa, somente. A de 1994 e a de 2002. Quando a gente tira a emoção e o saudosismo de lado, a gente vê que foram 2 Copas que nós ganhamos na penúria, se arrastando. Tínhamos imensas dificuldades táticas. O Brasil, em 1994, ganhou de 1-0 dos Estados Unidos, em 1994. A seleção dos Estados Unidos sabia nem chutar uma bola. Entendeu? Não estou aqui tirando o mérito, mas muitos jogos o Romário colocou debaixo do braço. E mesmo a seleção sendo espetacular. Colocou debaixo do braço e resolveu. Certo? Na Copa de 2002, meu Deus, foi um sofrimento atrás do outro. O individualismo dos nossos principais jogadores decidiu a Copa. O individualismo. E isso foi fazendo uma cortina de fumaça. E o brasileiro não foi percebendo que o futebol estava mudando e ele não estava acompanhando, porque ele estava ganhando. Então não é de agora que acabou, não acaba do dia para a noite. Isso já foi há muito tempo. Né? Por que nós nunca tivemos, né, noção de agora? Porque nem na década de 80 não era muito comum, beleza. Mas nem nos inícios dos anos 2000, tirando o Filipão, que conseguiu realmente um excelente trabalho com a seleção de Portugal, por que a gente não teve mais treinadores indo para lá? Porque nunca nós tivemos um técnico que virasse os olhos dos europeus para dizer assim, ó, esse cara consegue pegar um time forte aqui na Europa e fazer esse time jogar. Ninguém nunca fez isso. E o nível brasileiro é um nível abaixo do europeu, sempre foi. Não porque eles sejam melhores do que a gente, né? É porque eles têm mais poder aquisitivo. Até a década de 90 nós tínhamos aqui grandes jogadores que entre eles faziam realmente espetáculos acontecerem. Por isso que em 2002 nós chegamos e ganhamos, porque o nível era muito alto aqui no Brasil. Mas nós ganhamos aquela Copa num sofrimento. Não teve um jogo que o Brasil ganhou tranquilo, a não ser os jogos contra a China e a Costa Rica, porque aí também, meu irmão, se sofresse para ganhar desses 2 times aí. Mas a estreia contra a Turquia foi uma coisa desesperadora. O Luizão, nós ganhamos porque roubaram a Turquia. O Luizão foi puxado e aquele pênalti nem foi pênalti. Aí depois veio 8ª de final contra a Bélgica, que era também uma seleção fortíssima. Meu Deus do céu.
Rivaldo, como sempre, botando o jogo debaixo do braço. Aí depois veio a Inglaterra, que é o jogo mais lembrado, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho e tal. Foi também da maneira que foi, mas novamente a individualidade ajudando. Ronaldinho botou o jogo debaixo do braço. Na semifinal, de novo, a Turquia quase mata a gente. O Ronaldo faz uma jogada de gênio que ele era, faz o gol da classificação. E na final, também nós já tivemos um jogo coletivo mais forte, não dá para negar. Aquela final Brasil e Alemanha foi um jogo realmente coletivamente mais forte, mas foi um jogo. O caminho poderia tirar a gente daquela Copa lá. E aí em 2006 ficou escancarado, mais ainda. Né? E aí vem o descompromisso dos jogadores, vem o descompromisso dos técnicos, que o Parreira deu uma aula de falta de competência em 2006, né? A seleção brasileira virou uma zona, e só a partir daí, com essa quebra da geração 2006 para 2010, que foi uma coisa assim, tecnicamente, que todo mundo ficou horrorizado, meu Deus, caiu demais o nível, aí que a gente viu que o nosso futebol estava abaixo, bem abaixo. E nós não estamos abaixo de agora, já de muito tempo, pelo menos essa é a minha concepção. Nós tivemos grandes treinadores, o Tele foi citado aí, o Tele realmente foi um técnico fantástico, mas por que o Tele conseguiu ganhar título mundial em cima de máquinas como era o Barcelona e o Milan? Mas por que o Tele, quando teve nas mãos a super seleção da década de 80, ele não conseguiu ser campeão? Por que o Rossi fez 3 gols no Brasil? Será que é só porque o cara estava num dia iluminado, que ele era um grande craque, e de fato ele era? Então, eu acho que esse processo aí não é de agora, não é dos 10 últimos anos. Acabou a geração de grandes jogadores, pelo menos naquela quantidade, e a gente está perdido, porque não tem quem organize esse bando. Não temos os jogadores não têm uma base que eles aprendam taticamente a jogar, como é feito na Alemanha. Então, se você não tem um ótimo técnico para ensinar, os caras ficam perdidos, começam a correr errado, que nem peladeiro. Entendeu? Então, a minha maneira de enxergar isso é que não é de agora, é que já é de muito tempo. De muito, muito tempo. E assim permanece. E aí, para mim, esse é o grande problema. É interessante que o João Vitor falou a questão de jogadores, porque se a gente pegar a Copa de 2002, a gente tinha 3, o Ronaldinho ainda não, mas tinha o Rivaldo e o Ronaldo melhor do mundo, e o Ronaldinho futuro melhor do mundo, né? E o Kaká no banco, que também foi E o o melhor do Kaká mundo, do né? banco quis entrar na final e não conseguiu. Mas agora a gente chegou num momento que não tem, né? Vamos ter o Vini Júnior, mas tipo assim, o Neymar, que não tá jogando, Vinícius Júnior, e depois desses dois, quem é que chega perto deles? Não existe, cara. Não existe. Aí que entra o dedo do técnico, né? Os jogadores sentiram o dedo do técnico. E, infelizmente, no nosso país, a gente não tem um técnico para ajeitar esses jogadores. O que tá faltando nos treinadores brasileiros pra gente voltar a ter grandes destaques nessa posição do futebol? Cara, o que tudo a gente já colocou aqui. Falta o Simancol de procurar estudar, procurar a evoluir dentro da sua profissão, todo profissional, não só eles, né, como profissionais do futebol, mas como a gente aqui, tu, o Paulo, são professores, o Amaro, como não trabalha, João Vitor também é professor, eu, dentro da minha profissão, a gente procura evoluir a todo momento, e a gente vê que nossos treinadores parece que não procuram essa evolução, cara. Entendeu? É procurar evoluir como profissional. Sobre ir para a Europa, ter sucesso, como disse, o Tite aí, que é o amor do Amaro, o que fez o Tite, botou esse de titismo em alta, foi o Diego Souza perdendo aquele gol lá, porque se o Diego Souza não faz aquele gol, o Tite tinha se demitido do Corinthians e o Tite não tinha talvez nem para a seleção. A verdade é essa. Aí ele foi vencedor no Corinthians, criou aquela. Depois dele veio o Carille, com aquele jeito feio de jogar, que aquilo ali não é forma de praticar futebol. Por mais que seja vencedor, não é benéfico pro futebol. E talvez lá fora, talvez não, isso é fato. Se o Tite é considerado amplamente o melhor treinador do Brasil e joga dessa forma, não cabe aquela forma que ele põe os times dele no futebol europeu. Você pega os times do futebol europeu de médio e grande porte, vou dar um exemplo aqui, eu assisto quase todo sábado o campeonato inglês. Crystal Palace é um time minúsculo na Inglaterra, que é do mesmo grupo do
do texto, né? Que o texto gosta de ter time pequeno, Botafogo, o Crystal Palace. Eles, quando pegam um Liverpool por dentro de casa, eles agridem e tal. E é sinal que o treinador lá, eles não admitem treinador ficar jogando na retranca, só na retranca por uma bola. É o que os nossos treinadores, a grande maioria, depois do Tite, do sucesso do Tite, Carille, até o Mano Menezes teve um período que foi vencedor dessa forma, entenderam que essa era a forma de praticar o futebol aqui no Brasil, o que não é. E quando aparece um cara que quebra essa bolha de tentar praticar o futebol como o Diniz, é chamado de louco pela imprensa tradicional, certo? E isso aí é outro ponto que eu levanto, que a imprensa é a grande culpada também disso, desse atraso em relação aos nossos treinadores. Talvez até a maior culpada disso, da não evolução dos nossos treinadores, que enche o ego de certas coisas e elogiam o que não é benéfico para o nosso futebol. O que tá acontecendo no nosso futebol que tá nos distanciando do alto desempenho? Então, vamos lá, né? A maioria, todos já falaram aqui, eu concordo em tudo. Eu vou destacar um, para ser bem simples e direto. É o comodismo dos nossos treinadores, que nenhum vislumbra buscar uma carreira internacional. Porque tu acha que o cara vai largar de ganhar 500 mil, 800 mil aqui no Brasil, onde ele sai de um time em 6 meses, um ano, vive da multa, aí vai para o outro para ganhar o mesmo salário, e aí ficam rodando entre os mesmos times, numa reserva de mercado que eles mesmos financiam ou sustentam, sei lá qual a palavra agora. Eles mesmos criaram essa reserva entre eles, porque sai um, entra outro, sai um, entra outro, e aí os caras ficam ali numa comodidade muito boa, muito simples e muito básica, que não tem por que eles se dedicarem para ir para uma Inglaterra, para uma Espanha, para a Alemanha, onde hoje em dia eles são vistos como mais um. Não é mais como antigamente. Até 2002, o Brasil era respeitado lá fora. Treinador, jogador, chegava como ídolo. Porque o Brasil emplacou 3 finais de Copa do Mundo. Então, tem que respeitar. Eles tinham que beber da nossa fonte, mas mudou. Porque se a gente for fazer um recorte de como era e como foi o futebol brasileiro, a seleção, o estilo de jogo, era basicamente montar uma base sólida e viver de individualidade dos jogadores. Porque sempre prezou por utilizar treinadores gaúchos, Filipão, a exceção do Parreira, aí veio Dunga, veio o Tite. O que eles sempre fizeram, se a gente fosse resumir o trabalho deles, era que eles faziam uma defesa muito sólida e vivia da individualidade dos nossos craques. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? A gente não formou mais craques. A gente, na base, começou a só formar jogadores a modo europeu, pontas velozes. Não formou mais um centroavante, não formou mais um meia armador dinâmico. Então a gente perdeu nossas características, querendo imitar o modelo europeu, enquanto o europeu foi evoluindo taticamente, fisicamente, tecnicamente. E de 2006 em diante, todas as Copas começaram a ser decididas por equipes, pelo coletivo. A Espanha em 2010, a Alemanha em 2014, a França em 2018 e a Argentina agora em 2024, só com o Messi ali em alguns momentos decidindo, mas é um coletivo muito forte. Então a individualidade ficou para trás e até hoje a gente busca esse futebol através da individualidade. E a gente não tem mais o último craque, querendo ou não, apesar das merdas que ele faz fora de campo, é o Neymar. É só ele. Vinícius Júnior é um jogador, ótimo jogador, mas nunca me encheu os olhos. Uma partida dele, assim, que para chegar e pô, esse cara acabou com o jogo. Rodrigo, muito menos. Meio campo, que é o nosso principal problema atualmente na seleção, não tem nenhum jogador para dizer esse aqui vai decidir. Não tem, entre volantes e meias. E a gente tem uma zaga muito bem montada, com bons jogadores, um ataque com jogadores promissores e bons atacantes, 2 do Real Madrid, mas não tem um meio-campo ninguém, no Brasil e na Europa, ao ponto de ter que contratar e chamar Matheus Pereira, que jogou muito bem o começo do campeonato, mas agora está apagado e não vai fazer nada na seleção. Então a gente está com uma perspectiva muito ruim em relação ao futuro da seleção, os treinadores são muito acomodados
e não querem ir para a Europa, querem ficar aqui nessa reservinha de mercado que eles criaram e que já estão perdendo a própria reserva, porque os portugueses e os sul-americanos estão invadindo. Então, basicamente é isso. É o comodismo que faz com que o futebol brasileiro não evolua, e aí a imprensa influencia nisso, porque cobra demais e não tem assunto para falar e fica só procurando crise. A torcida é muito limitada, é muito alienada, é muito passional. Então, é um sistema que se retroalimenta. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa aqui. Pode falar, João Vitor. Outra coisa que contribui para essa nossa falta de evolução é essa cultura da resultadista imediatista, né? Porque Perfeito. Vocês podem continuar discutindo, porque o terceiro tópico era sobre isso. Podem falar. Pois é, porque isso força o treinador a pensar mais no resultado do que no desempenho. Embora a gente saiba que futebol é resultado também, lógico. Mas nós não estamos em lugares onde os clubes são estruturados financeiramente para te dar um longo prazo. É por isso que os clubes cobram tanto. Vou dar o exemplo do São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado e, num golpe de ilusão, torcedor e diretoria achou que o São Paulo já pode ser campeão de Libertadores, já tem time e condição financeira para bater de frente com o Flamengo, Palmeiras e até o Atlético Mineiro. Né? O que foi feito? Começaram os sacrifícios de um time que estava se recuperando financeiramente, ao invés de usar o bom prêmio que ganhou da Copa do Brasil para continuar a sua restauração. Aí o Dorival sai, vem o Zubeldia e tal, e o time não ganha nada e vai aquele choque de realidade. O que eu vi de São Paulinho desesperado porque o time foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo, não pelo jeito que foi, mas porque saiu pelo Botafogo, como se fosse uma tragédia ser eliminado pelo Botafogo hoje. É a falta de noção, né? E vai terminar o ano sem nenhum título, né? Que vai ser aquele choque de realidade. Será que vão demitir o Zubeldia? Eu não duvido. Eu não duvido de começar a aparecer muita crítica da torcida, que o Zubeldia é isso, que o Zubeldia é aquilo, e a diretoria ir na onda, porque o cara tá fazendo um bom trabalho. Bom trabalho por quê? Porque o São Paulo jogou bem na mão dele. Não jogou, claro, não joga sempre bem, mas já jogou bem na mão dele. Ele já mostrou que pode, tendo uma sequência, trazer bons resultados. Mas aí começou a loucura. Até o presidente também já fica pensando que ele vai sair daqui a 3 anos e vai sair sem título. Ele começa a ficar desesperado. Eles não pensam numa reestruturação, né, num trabalho de longo prazo, como pensou o Bandeira de Melo. O torcedor do Flamengo queria matar o Bandeira de Melo, disse que ele não entendia nada de futebol, só de finanças, só nada, era porque ele não fazia loucuras. Preparou o terreno e aí veio a galera de 2019 e ficou mamão para eles. Podiam gastar quando quisessem, mas são péssimos em gestão também. Então, e mesmo se você for parar para analisar, né, João Vitor, essa diretoria atual do Flamengo, se não ganhar nada esse ano, nos últimos 4 vai ser o terceiro ano consecutivo que não ganha nada além de um campeonato carioca, né? Mais uma vez. Isso mostra o quanto 2019, como era só o Flamengo naquela condição financeira, foi, entre aspas, fácil ganhar. Né? Agora que equilibrou com vários times, não ganha mais, meu patrão. Não ganha mais. Enquanto não tiver alguém para fazer futebol direito ali, não ganha mais. Ainda bem que vão sair. Mas vamos ver quem é que vai entrar, né? Porque também as promessas de quem vai entrar talvez não mude muita coisa. Então, essa cultura, a cultura do imediatismo. Como torcedor, claro que o torcedor vai querer ser campeão todo ano, mas dirigente pensar assim é uma coisa, né, burra. Né? É praticamente praticamente um torcedor que está na função de dirigente, né? Isso, você precisa de dirigentes capacitados como dirigentes, não torcedores que levando a emoção para gerir um clube, não. Perfeito. Fala, Marcos. Não, é só complementar aí que o Paulo falou, né, que a falta que a gente está hoje de meio campo, que a gente sempre teve acostumado na seleção brasileira com grandes craques e destaques mundiais, né? No nosso meio de campo. Também a gente tem que ressaltar o quão é fraco a geração de lateral, cara. A gente hoje só produz pontas, não tem lateral, velho. Não tem lateral. Pode procurar aí. Não temos lateral. O que sempre foi de Roberto Carlos e Cafu pra cá. Depois veio a geração de Maicon, Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz. Agora a gente não tem nem lateral direito nem esquerdo que seja unânime nas posições dos seus próprios clubes. É uma coisa que pesa muito, cara. São 2 setores primordiais para dentro de um time, para um elenco. Meio de campo e lateral. Se não tiver essa base, dificilmente um time vai ser vencedor. Rapaz, e o programa tá ficando muito grande.
A gente vai encerrar essa parte da edição aqui agora, com a pedida musical do Menino Amaro. E o que sobrou desse programa, a gente vai soltar ainda essa semana um Acréscimos. Rapaz, meus gostos são peculiares, né? Então, se você quiser colocar aí qualquer música, quiser colocar qualquer música aí do Zé ou do Pablo, eu fico extremamente agradecido. Ótimo. Perfeito, isso aí tá dentro do que a gente gosta também. Então, querida audiência, é isso. Nós encerramos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam curtindo, compartilhando. Nós estamos numa cruzada para bater os nossos primeiros 200 inscritos no YouTube. A gente já tá, até o momento dessa gravação aqui, com 183. Então, acredito que até o final dessa semana a gente bateu esses 200, que era a nossa meta, para fim de ano. E a gente vai bater um pouquinho antes, né? Então, sigam curtindo, compartilhando, dando joinha no nosso conteúdo. Fiquem aí ao término, né, com o Zezo. O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama um rádio a meio volume e um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, e a morena me beijando no peito da abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário.